O que é destaque nesta quarta-feira? Amazonino diz que decreto federal pode acabar com a Zona Franca e Omar Aziz acusa a Receita Federal e o Ministério da Fazenda de má vontade para derrubar decreto que prejudica o modelo. Estudo revela que o número de homicídios do Amazonas aumentou 107,7% nos últimos 10 anos. É o 7º do país e o 3º da região norte. Secretaria Municipal de Saúde prorroga vacinação contra sarampo após confirmar 142 casos em Manaus. Governo pede para a STF aplicar mais 506 milhões em multas para transportadoras. Caminhoneiros ameaçam nova greve se tabela de preços mínimos de frete for alterada e advertem que agora será bem pior. Vulcão de fogo na Guatemala já matou 75, outras 192 pessoas estão desaparecidas. A Assembleia da OEA aprova a resolução que abre caminho para suspender Venezuela da organização. Islândia se estabelece como o país mais pacífico do mundo. Brasil está em 106º lugar. Homem de 93 anos morre ao se engasgar com a própria dentadura no Mauazinho. No mutirão, mais um morre por agressão física. Choque de motocicletas deixou um morto no Rio Preto da Eva. O Jornal da Manhã começa agora. 5h49 em Manaus. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramo. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Maracapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM, Altaças. Urucará FM, Urucará. Comunitária de Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Banho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. É assim que amanhece Manaus, diz o Sistema de Proteção da Amazônia. A probabilidade de mais chuva é de 90%, fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo está prevendo 11 milímetros de precipitação pluviométrica. O dia amanhece com temperatura amena, 24 graus, e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus. A umidade do ar é de 94% e os ventos estão com 4 km/h de velocidade. Quarta-feira, 6 de junho. Chegamos aos 157 dias do ano e faltam 208 para terminar 2018. Dia de São Norberto. Também comemoramos o Dia Nacional de Triagem Neonatal, Teste do Pezinho, Dia Nacional de Luta contra Queimaduras e o Dia Internacional da Logística. Depois de subir mais 2 centímetros, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 12 centímetros. Com alguma nebulosidade, temperatura de 23 graus, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1769. O Marquês de Pombal coloca a Inquisição sob proteção régia. 1904, Brasil e Guiana Inglesa chegam a acordo sobre suas fronteiras. 1944, Segunda Guerra Mundial, desembarque na Normandia de 155 mil soldados das tropas aliadas no dia D. 1966, após 3 dias em órbita, a nave espacial tripulada Gemini 9 do projeto Gemini retorna à atmosfera terrestre. 1985, localizado o corpo do criminoso alemão Josef Mengele. Em 2000, morre o cantor e compositor Moreira da Silva, conhecido como Kid Moringueira. 5h51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, mais uma vez. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos às notícias. Após a audiência de custódia, foram liberados os 7 homens presos e suspeitos de participar da depredação de 61 ônibus do transporte público no terminal de passageiros T4, na Zona Leste. Um deles tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo majorado. Os homens negaram ter depredado os ônibus e foram submetidos à audiência de custódia no início da noite da última segunda-feira. Receberam liberdade provisória Adriano Tavares Chaves, Aldenei Rodrigues Belisário, Everton Santos Pereira, Everton da Silva Menezes, Fabrício Brendel da Costa Barroso, Erickson Alves de Souza, Igor Nascimento de Souza,
cujo nome tinha sido informado pela polícia anteriormente como Igor Carlos Camarão de Souza. Fabrício é o único que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e também recebeu o benefício da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares, como comparecimento ao projeto Reeducar, programa do Tribunal de Justiça do Estado, que visa criar oportunidades de ressocialização do preso na manhã do próximo dia 11. O preso pode ter a revogação do pedido caso não compareça ao projeto conforme o tema de audiência de custódia. Os caras disseram que não fizeram nada, mas tudo foi filmado, né, Peregrini? Filmado, tudo filmado, Paulo, tudo comprovado, depedrando ônibus, atirando pedra nos coletivos, ateando fogo, trazendo terror à zona oeste da cidade, quebraram tudo no ato extremo de vandalismo que aconteceu ali nas proximidades da rotatória do produtor. Um condomínio aberto para novas investidas e audiência de custódia. Mas, Peregrini, como é que foi a noite nos prontos-socorros da cidade? Tranquila, Paulo, considerada tranquila, uma noite de madrugada muito tranquila nos principais pronto-socorros da cidade, no pronto-socorro Platão Araújo, por exemplo, uma noite, madrugada bem tranquila. É assim, Paulo, quando tem clima de chuva, geralmente fica tranquilo. Choveu logo na noite de ontem também, aqui na área da Zona Norte e da Zona Leste, deixando aí os pronto-socorros com uma movimentação bem amena. Colisão entre motocicletas deixou um morto, Alberto e Peregrini. Onde foi? Em Rio Preto da Eva, Paulo, duas motos, as duas em alta velocidade, houve um choque dessas motocicletas, os dois condutores das motos ficaram feridos e um deles ficou com um ferimento maior, ficou mais batido, ficou mais ferido e acabou morrendo logo após ser atendido no Rio Preto da Eva, e o corpo já deu entrada no Instituto Médico Legal, já está liberado para a família para fazer o sepultamento. Agora de madrugada no mutirão aconteceu mais um crime, Peregrini? E foi por agressão física, mais um no mutirão. Nesse momento, o Departamento de Perícia Técnica Científica, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, bem como a equipe do Instituto Médico Legal, está no local. Os primeiros procedimentos de investigação já estão sendo feitos por mais essa morte que aconteceu aí no mutirão. Alberto Peregrini, um homem de mais de 90 anos de idade, se engasgou com a própria dentadura e depois do que aconteceu? Morreu, acabou morrendo. Paulo Guerra, infelizmente, já havia vivido aí quase 100 anos e infelizmente aí morreu engasgado com a própria dentadura. Ele brincava com a dentadura, Peregrini? Paulo, eu não tenho essa informação, mas ele, passou mal ontem à noite, viram que ele estava roxo, já estava num estado bem difícil quando foi levado ao pronto-socorro, mas não havia mais nada o que fazer. Dois homens se desentenderam numa feira da cidade ontem à noite, Peregrini, ao tomarem sopa. O que foi que aconteceu depois? Pois é, Paulo Guerra, o que aconteceu foi o seguinte: houve um desentendimento com o dono do estabelecimento. Um dos homens reclamava que o osso que estava no prato dele, na tigela dele de sopa, era o mesmo da semana da última vez que ele havia comido a sopa, no dia anterior. Ele marcou o osso, o joelho do boi, aquele de joelho, aquele osso que brilha, ele marcou, fez um X com a faca. E ontem, quando ele foi tomar sopa, o mesmo osso que teria servido ele no dia anterior, foi servido no dia de ontem, na noite de ontem. A Penha comeu, houve uma reclamação danada por lá. O homem que serve a sopa compra aquele sacolão de verdura e daquele que vende na feira também e coloca o osso. Só que o osso foi marcado e era o mesmo osso usado na sopa do dia anterior. O homem derrubou a panela inteira de sopa, né, Peregrini? Aqueles panelões. Foi, Paulo, foi um alvoroço, rapaz. O panelão de sopa saiu rebolando por lá. Aqueles caras que vendem alumínio aproveitaram para levar a panela. A panela foi furtada, viu, Paulo? Já mesmo sem sopa, a panela foi furtada e há quem diga que já está amassada para vender nesse pessoal que compra aí o material de sucata. É aqueles caras que passam comprando sucatas, né, Peregrini? É verdade, Paulo, mas a panela já havia pouco que se aproveitar, o fundo da panela já estava consertado com Durepox. Alberto Peregrini volta daqui a pouco, sem antes perguntar a você, Peregrini, transporte coletivo na cidade funcionando como?
Tudo dentro da normalidade, Paulo Guerra. Nós estamos aí nas garagens, já passamos agora há pouco estávamos conversando também com os motoristas da Global. Um abraço aí para toda a moçada que estava batendo papo ainda há pouco conosco, e tá tudo tranquilo, Paulinho, em todas as garagens, ônibus saído na mais absoluta tranquilidade. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações, Paulo Guerra, e quem souber do paradeiro da panela de sopa do seu Antônio, que vende lá na feira, por favor, devolver, Paulo, mas eu acho difícil, que a panela já deve ter sido amassada e estava consertada com Durepox. Nada pior que uma panela que já foi consertada com Durepox. É contigo, Paulo Guerra. 5:58 em Manaus. Cine Manaus abre vagas de emprego e faz alerta para vendas falsas de vagas. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. Os postos do Cine Manaus oferecem 126 vagas de emprego hoje, quarta-feira. O processo de oferta inicia daqui a pouco às 8 da manhã e segue até às 2 da tarde. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, no bairro Praça 14, e dentro do shopping Felipe Dal, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos a serem entregues ao Cine Manaus são RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e, para os homens, certificado de reservista. Se a vaga exigir habilidades específicas, é muito importante levar comprovação como certificados, diplomas ou outros documentos. Para quem é trabalhador com alguma deficiência, é obrigatório levar um laudo atualizado. As vagas de hoje são para vendedor externo, mecânico de veículos pesados, recepcionista, assistente técnico de nutrição, isso na unidade do Cine da Praça 14. Mecânico de manutenção de caminhão a diesel, servente de obras, auxiliar de limpeza, encarregado de serviços gerais, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de refrigeração, mecânico de refrigeração, eletricista e pintor são vagas oferecidas no Cine da Zona Leste. A gerente de intermediação de vagas do Cine, Amanda Rodrigues, reforça a orientação quanto aos serviços do Cine e das denúncias de venda dessas vagas de emprego oferecidas indevidamente. No último trimestre a gente teve algumas denúncias, né? Então, inclusive, recentemente foi até preso, né? Uma pessoa que estava fazendo esse tipo de comportamento, vendendo vagas do Cine, né? Pedindo dinheiro em troca de encaminhamento, estava burlando, né? A carta que é emitida pelo sistema do Ministério do Trabalho. Então, assim, todos, não somente os de vaga, né, mas todo e qualquer serviço oferecido pelo Cine é serviço gratuito, então não existe venda. Se qualquer trabalhador for abordado por um suposto servidor, por uma suposta pessoa que esteja vendendo ou querendo facilitar esse serviço, então é uma conduta, né, do Cine Manaus. Caso alguém esteja vendendo vagas, denuncie para o número 36319274. Essas e outras notícias você também acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. Críticas e sugestões podem ser feitas através das redes sociais e no aplicativo Mano. Temos aqui um ouvinte dizendo o seguinte, o Ney Sena: vocês falam em vandalismo, mas se não fosse isso, ainda estavam brincando com o povo. Porque falávamos ainda há pouco da liberdade depois da audiência de custódia, os envolvidos na quebradeira de ônibus e também um ônibus incendiado durante os protestos em Manaus. E respeitamos o que o ouvinte acha. Os ouvintes também que acompanham na Rota 3 Electrolux e o pessoal lá da Power também ouvindo e assistindo o Jornal da Manhã através do aplicativo Mano. E repercute o que falei ainda há pouco aqui sobre vandalismo. Aqui na rede social, através do aplicativo Mano, um ouvinte que se identifica aqui como Salgado, ele diz o seguinte: ele chama de vandalismo o que fizemos. Pergunte dele o que é que se chama o que fizeram com a gente durante 7 dias sem transporte coletivo. Aí divulgado o que o ouvinte acha também. 6:05. Manaus ganhou nesta terça-feira, no Dia Mundial do Meio Ambiente, uma unidade de proteção ambiental dedicada a estabelecer um corredor ecológico para a preservação do sauim de coleira, único macaco de pequeno porte da região,
cuja distribuição se estende chegando até a cidade de Itacoatiara. O decreto criando a nova APA Saúde de Manaus foi assinado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto em solenidade realizada no Parque do Mindu. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas realiza nesta quinta-feira as inscrições para a segunda etapa dos cursos de qualificação profissional em Manaus. São 6.000 novas vagas em 77 cursos diferentes oferecidos no Centro de Convivência da Família, Escola de Educação Profissional Padre Sted Dalisson na Zona Oeste e Centro Cultural Tiago de Melo na Zona Leste. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet no endereço eletrônico www.cetam.am.gov.br ou neste endereço. Inscrição.cetam.am.gov.br das 6 às 17 horas. O prefeito Arthur Virgílio Neto sanciona nesta terça-feira a lei que cria a Escola de Saúde Pública de Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Também sancionou o Programa Municipal de Bolsa de Estudo, Pesquisa e Extensão para Educação pelo Trabalho PROB. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Proprietários de veículos movidos a óleo diesel já começam a reclamar do preço do combustível, que continua sem a redução anunciada pelo governo federal durante a greve dos caminhoneiros. Aqui em Manacapuru, até então não houve mudança nenhuma. O óleo diesel continua com o preço antigo, ou seja, R$3,79 para o diesel comum e R$3,89 para o diesel S10. O desconto de 46 centavos em litro foi anunciado pelo governo federal para pôr fim à greve dos caminhoneiros, o que deveria acontecer a partir de segunda-feira, dia 4 de junho. Mas até então não se sabe certamente o que levou os donos de postos a descumprir a determinação. A informação que temos é que os donos de postos dizem estarem trabalhando com estoque antigo, por isso ainda não houve baixa no preço do diesel. Mas que a partir da renovação do produto nos tanques, os preços com certeza irão baixar. Já o motorista Jucimar da Silva disse não acreditar que os postos, após resistirem à procura louca de combustível durante a greve, ainda estejam trabalhando com estoque velhos. Para ele, é difícil provar, mas o que se vê é todos os dias caminhões-pipas com derivados de petróleo entrando na cidade e abastecendo os postos. Jucimar disse ainda que não precisa ser matemático para saber que os donos de postos, além do lucro normal na venda do diesel, ao deixarem de dar o desconto, estão lucrando em dobro, o que não é nada ruim para eles. E pede aos órgãos competentes que façam a fiscalização dos postos do interior, principalmente em Manacapuru. O motorista ainda brincou. Não é vinho para ser envelhecido em tonéis. Bem, Paulo, esperamos que a reivindicação do Jucimar seja atendida. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h08. A Prefeitura de Manaus está trabalhando para trazer de volta aos cofres da Previdência Municipal 87,3 milhões residual de valores aplicado em fundos problemáticos no período de 2008 a 2012. Em um trabalho que começou em 2013, quando o valor destes fundos chegou a 278,6 milhões de reais, a Previdência já conseguiu resgatar mais de 77 milhões, sendo 8,7 milhões somente este ano. 8 ruas da capital receberão apoio da Prefeitura para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de Futebol este ano. Foram contempladas as seguintes vias: Rua Rubídio, Antiga Santa Isabel, Vila da Prata, Rua 3, no Alvorada 1, Rua Santa Isabel, no centro, Rua Leonardo Malcher, também no centro, Rua 25, São José Operário 2, Rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, Rua Ouro Preto, no Coroado 3 e Rua Santa Isabel, na Praça 14. Acontece neste sábado, a partir das 13 horas, a segunda maratona de programação do Norte na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado. Podem participar estudantes do ensino médio, técnico, graduação, início da pós-graduação, regularmente matriculados em qualquer curso de instituição de ensino localizada nos estados do Norte. As inscrições encerram nesta quarta-feira e podem ser realizadas via online. 6h09. As vendas do comércio foram afetadas e tiveram queda de até 70%
por conta da diminuição do movimento de clientes durante os 7 dias da greve dos rodoviários em Manaus, segundo informou a Câmara de Dirigentes Lojistas CDL. Lojas chegaram a ser fechadas durante protesto na zona leste da capital na segunda-feira. De acordo com os dados da Câmara de Dirigentes, na quinta-feira, 31 de maio, as perdas nas vendas chegaram aqui em Manaus a 70%. No dia seguinte, ocorreu redução de 24%, além de faltas de funcionários. Os meios de hospedagens do município de Parintins começaram a ser fiscalizados ontem. A ação coordenada pela empresa estadual de turismo Amazonas Tour, em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária de Parintins, visa verificar licenças sanitárias, condição de higiene e o cadastro obrigatório junto ao Ministério do Turismo. A Justiça Federal condenou o município de Manaus a reparar a poluição causada no Rio Negro por despejo de rejeitos da Feira da Paner, também conhecida como Panair, localizada no bairro de Educandos. A decisão, que ocorreu após a ação civil pública do Ministério Público Federal, foi assinada ontem. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo, Abastecimento, Feiras e Mercados informou que ainda não foi notificada e só poderá se pronunciar detalhadamente quando receberem a notificação. Por 9-2, a Câmara Municipal de Iranduba rejeitou na manhã de ontem um requerimento de autoria do vereador Jorge Reis, do PV, líder da oposição, que pedia a instalação de uma comissão processante para apurar suposta infração político-administrativa por parte do prefeito Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido, do Democrata. O parlamentar acusa o prefeito de Iranduba de não ter enviado ao Poder Legislativo, dentro do prazo legal, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entretanto, 9 dos 13 vereadores da casa não encontraram consistência no requerimento do oposicionista, que também pretendia afastar Chico Doido do cargo temporariamente e posteriormente cassar o mandato dele. O prefeito de Iranduba não se pronunciou sobre o assunto. Depois de visitar os municípios de Capiranga, Namã, Nuri e Codajás, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Cabo Marcel, cobrou providência da Secretaria de Segurança e do Comando da Polícia Militar para que possa ampliar a fiscalização, reforçando o efetivo e enviando lanchas rápidas e viaturas de 2 e 4 rodas para esses municípios para conter os barrigas d'água que atuam livremente na região, atacando embarcações de passageiros, pescadores e até residências. O deputado Sinésio Campos, do PT, voltou a cobrar na Assembleia Legislativa a reforma ou construção de uma nova estrutura em local adequado para atender aos serviços do terminal rodoviário de Manaus, que hoje não atende mais aos anseios da população. O deputado assinalou que presenciou no feriado a situação triste e deplorável em que se encontra o terminal, deixando a população à mercê da falta de um bom serviço, da violência, do crime e de serviços mínimos como banheiros, acomodações para motoristas e para a sociedade como um todo que utiliza o serviço no local. O deputado Davi Almeida, que preside a Assembleia Legislativa, confirmou para esta quinta-feira o anúncio de sua candidatura ao governo do estado pelo PSB. 6:13. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, aplicou ontem cerca de R$895 mil em multas a pessoas do estado que comercializavam animais silvestres através das redes sociais. A ação faz parte da Operação Teia, em que as autuações correspondem a 114 galões, 5 jacarés, 1 onça, 3 gaviões, 1 tatu e cotia, abatidos e com imagens veiculadas em sites como o Facebook, além de 54 ovos de quelônio. Em nota sobre a operação, o IBAMA divulgou que um dos autuados foi abordado em uma casa no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, e multado em R$115 mil por fazer uso de um jacaré, um gavião e 20 quelônios da Amazônia. O número de casos confirmados de sarampo em Manaus subiu para 142, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. As notificações, que incluem as confirmações suspeitas e casos descartados, já chegam a 842, conforme o 13º informativo epidemiológico de monitoramento do sarampo divulgado pela Suzan ontem. Do total de notificações, além dos 142 casos confirmados, 72 foram descartados e 628 continuam em investigação, aguardando o resultado laboratorial. No comparativo com a edição anterior do informativo, publicada no último dia 29, foram registradas 67 suspeitas a mais. Conforme a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, enfermeira Marinélia Ferreira Martins, o 13º informativo ainda aponta como a faixa etária mais atingida pela doença crianças de até 5 anos, com 57,7% dos casos confirmados e 49,1% dos casos notificados. A segunda faixa etária mais atingida é a de 10 a 29 anos,
com 33,9% dos casos notificados e 28,2% dos casos confirmados. A vacina contra o sarampo está disponível em 183 salas de imunização da Rede Municipal de Saúde em Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou assim até o dia 15 de junho as ações da campanha municipal contra a doença iniciada no dia 14 de abril. O número de homicídios no Amazonas aumentou 107,7% entre os anos de 2006 e 2016. O dado consta do Atlas da Violência 2018, que foi divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o Atlas, os homicídios registrados por ano no estado saltaram de 699 em 2006 para 1.452 em 2016. Os números colocam o Amazonas como o 7º estado com maior crescimento no número de assassinatos no Brasil e o 3º da região norte. Entre 2006 e 2016, 12.233 homicídios ocorreram no Amazonas, de acordo com o Atlas. Do total de mortes, 56,75%, ou 6.697 homicídios são de jovens entre 15 e 29 anos de idade. A média amazonense é superior à nacional. No Brasil, em 2016, foram notificados 62.517 homicídios, sendo 33.590 vítimas com idade entre 15 e 29 anos, que corresponde a 53,72%. 6:16. Em reunião com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, nesta terça-feira, na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em Brasília, o governador Amazonino Mendes ressaltou que o decreto 9.394/2018 do governo federal, que reduz os incentivos fiscais das indústrias de concentrados de refrigerantes, pode acabar com a Zona Franca de Manaus. Durante o encontro, que contou com a participação do secretário nacional da Receita Federal, Jorge Rachid, dos parlamentares da bancada amazonense e de empresários do setor, o governador Amazonino Mendes ressaltou que a redução de 20% para 4% do incentivo do imposto sobre produtos industrializados IPI para o polo de concentrados por meio de decreto coloca em risco todo o desenvolvimento econômico do Amazonas sustentado pela Zona Franca. Não dá para mexer em alíquota da Zona Franca. Da feita que, fazendo sobretudo por leis inferiores, ou seja, decretos, ela desnatura e desmerece o interesse por completo do investidor e acaba assassinando, matando a Zona Franca, asseverou o governador. De acordo com Amazonino Mendes, o governo federal tem de encontrar uma maneira de não penalizar o polo industrial. O país está com um problema de caixa, quer resolver o problema de caixa, mas o país não pode resolver matando o instrumento de desenvolvimento regional que é a Zona Franca, disse ele. Durante a reunião, o governador Amazonino Mendes chamou a atenção do ministro Guardia para as vantagens e garantias da Zona Franca asseguradas pela Constituição e já mantidas em decisões do Supremo Tribunal Federal em anos anteriores. Após a reunião, o senador Omar Aziz informou que nos próximos dias haverá outro encontro com o ministro da Fazenda para tentar se chegar a um acordo onde a Zona Franca não seja prejudicada. De acordo com o senador, se houver a redução do imposto, a Zona Franca perderá competitividade com outros estados e pode até acabar. Infelizmente não houve nada conclusivo. A verdade é que há uma má vontade por parte da Receita Federal e da Fazenda quanto ao assunto, finalizou Omar Aziz. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um assassino lá do Ceará, lá do estado do Ceará. O Miguel Damasceno Lima, neto de 37 anos, foi preso em Manaus. Ele foi preso lá no Tarumã, já estava trabalhando numa empresa. A polícia recebeu uma denúncia anônima e foi em busca dele. O delegado Paulo Benelli explicou que após receber as informações, foi constatado que o cabra da peste, esse cearense, tinha o nome dele em aberto com mandado de prisão preventiva por homicídio desde o dia 3 de agosto de 2015. Foi preso aí, cabra da peste, Ceará, mas rapaz, cearense velho safado, preso. Ele foi preso em Manaus, fez graça lá no Ceará, aí veio pra cá o cabo da peste Miguel Damasceno Lima Neto, 37 anos, cearense, e foi preso aqui em Manaus. Um assassino cearense preso na cidade.
Danilo Moreno Lima, de 18 anos, foi preso após denúncia anônima feita pelo 181 da Secretaria de Segurança. O homem foi preso pela CEAOP. O homem estava produzindo material de entorpecente na própria casa, na Rua Turquesa, no bairro Nova Conquista. Foram encontrados 140 trouxinhas de óxido, 51 de cocaína, tinha também pasta base, pedra, aproximadamente 500 gramas de óxido e uma porção de cocaína pura e uma balança de precisão. Segundo o pessoal da CEOP, né, a equipe da CEOP, o rapaz estava vendendo droga e foi denunciado através do telefone 181 da Secretaria de Segurança. A equipe do Coronel Klinger, com certeza fazendo um grande trabalho aí na CEOP. É só você ligar 181, não precisa se identificar e pode fazer qualquer tipo de denúncia para a Secretaria de Segurança. Pronto socorro Platão Araújo, tranquilidade, assim foi o plantão no Platão Araújo nas últimas horas, uma noite madrugada das mais tranquilas. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de moto, uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física e foi só. Assim foi o plantão no pronto socorro que fica no coração da zona leste da cidade. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste. A movimentação também foi considerada das mais tranquilas. Entretanto, um homem deu entrada vítima de atropelamento, foi atropelado por uma Kombi o atropelou lá na área do Zumbi dos Palmares. A Kombi, o motorista da Kombi prestou socorro à vítima e o levou ao pronto-socorro João Lúcio. O homem também já está fora de perigo, não corre risco de morte. Uma outra pessoa, por volta de 19h30, deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de um homem de 19 anos de idade que se envolveu em uma briga no campo de futebol durante a pelada. A pelada está se desenvolvendo bem, até que começou aquele empurra pra cá, aquele empurra dali, até que o homem pegou e deu-lhe um tupaço no olho do outro e ainda pegou também no nariz sangrando, olho roxo. Assim ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo na pelada violenta que ocorreu a noite passada. Aquela pelada que tem ali no SESI também, 8h da noite, a pelada do Frazão, a torrada come toda quinta-feira, 8 da noite. O negócio realmente não é fácil com o pessoal do núcleo 16 da Cidade Nova, do pescoço para baixo, tudo a canela. Deus me livre e guarde dessa pelada do pessoal lá do núcleo 16 da Cidade Nova. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, agora vamos pra pedra, vem pra pedra comigo, vem pro IML, não vai Tu que pensa, vamos ouvir agora as notícias do Instituto Médico Legal. E atenção! Um homem de 92 anos de idade morreu engasgado com a própria dentadura. O senhor, já de 93 anos, ele usava a dentadura e ontem acabou se engasgando com a própria dentadura. Os parentes viram a situação, rapidamente levaram o homem ao pronto-socorro, mas infelizmente já não havia muito o que fazer. Ele morreu engasgado e nós lamentamos profundamente. O homem que viveu tanto e acabou morrendo engasgado, acabou morrendo com a própria dentadura. Você que tem a chapa frouxa, todo cuidado é pouco. Corega deve ser muito caro essa parada do Corega, não, né? Tem que botar o Corega, que além da vergonha ainda pode levar à morte. É triste demais uma pessoa com a chapa frouxa. No município de Rio Preto da Eva, um acidente envolvendo duas motocicletas acabou culminando na morte de um dos motoqueiros. O acidente aconteceu por volta de 21h, era a noite de ontem, quando duas máquinas, 2 cavalos do cão, vinham em alta velocidade. O motoqueiro do interior é metido, ele tacou-lhe
a mão no acelerador, e os dois acabaram se chocando e um dos motoqueiros acabou morrendo. Ele deu entrada no Instituto Médico Legal e o corpo já foi liberado para sepultamento. Você que é do interior, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Parintins, Borba, todo cuidado é pouco a pilotar sua motocicleta. Um já foi pilotando o cavalo do cão. Agressão física, morte no mutirão, madrugada de hoje. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Chegava hoje à sede do Instituto Médico Legal e de plantão na permanência o George. Ele me passava o livro da capa preta e me dizia logo: Pellegrini, aí não está o nome, não está a ocorrência da pessoa que está sendo resgatada, está sendo transportada nesse momento pelo IML. Um homem que morreu por agressão física lá no bairro do Mutirão. Esse homem foi vítima de pauladas, de pedradas, de agressão física como chutes, socos, pontapés e alguns bofetes e uma mortal paulada na cabeça. Uma perna manca 3x4 de 1,5 m foi usada essa perna manca para dar-lhe uma paulada na cabeça da vítima, que acabou tirando a vida do mesmo. O crime aconteceu mais uma vez no perigosíssimo bairro Mutirão, o complexo do Mutirão que é feito aí pelos bairros Novo Aleixo, o conjunto Amadeu Botelho e o próprio bairro Amazonino Mendes. Esse é o complexo do Mutirão. Quem mora no Amadeu Botelho também mora no Mutirão. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.696 acumulou. A quadra saiu para 28 apostadores, cada um vai receber R$13.076,35. O terno teve 3.134 apostas ganhadoras com premiação de R$175,68. As dezenas sorteadas da quina foram estas: 21, 25, 40, 66 e 67. A Time Mania, time do coração, São Caetano de São Paulo. Dezenas sorteadas no concurso 1188. 25, 41, 53, 61, 67, 76 e 78. Prêmio continua acumulado. 6 acertos, 5 apostas, cada uma vai receber R$26.204,02. 5 acertos, 193 apostas, o prêmio R$969,80. Lotomania continua acumulada aí no concurso 1872, com 19 números, apenas 8 apostadores que vão receber R$36.925,05. As dezenas sorteadas foram 03, 06, 10, 11, 18, 38, 50, 52, 60, 62, 65, 70, 72, 74, 81, 83, 84, 90, 92 e 95. Dia de sorte, concurso 007, mês da sorte, janeiro. 7 números, uma aposta de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Prêmio para este apostador, R$911.052,25. 6 números acertados, 166 apostas ganhadoras, o prêmio R$2.352,12. As dezenas sorteadas foram 02, 05, 06, 14, 20, 24 e 25. Repetindo os números do dia de sorte: 02, 05, 06, 14, 20, 24 e 25. 6h37. Esportes. Muita bola rolou na terça-feira.
Pela Série A do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Internacional empataram em 0-0. Pela Série B, Ponte Preta 2, Goiás 1. Oeste 0, Brasil de Pelotas 0. Vila Nova 0, Fortaleza também 0. Boa 2, São Bento 2. CSA 1, Guarani 2. Sampaio Correia 1, Avaí 1. Juventude 2, Atlético de Goiás também 2. Criciúma 4, Paysandu 1. Curitiba 1, CRB 0. Amistoso entre seleções, Rússia e Turquia empataram em 1-1. Os jogos de hoje, 19h30 pelo Campeonato Brasileiro Série A, jogam Botafogo e Ceará. Vitória e Chapecoense. Às 21h jogam Corinthians e Santos. Esporte Atlético do Paraná. Às 21h45 jogam Cruzeiro e Vasco e Grêmio e Palmeiras. O Vasco anunciou ontem à noite a contratação de Jorginho como seu novo técnico. Ele chega para substituir Zé Ricardo, que pediu demissão no último final de semana, após ter feito o trabalho de apenas 2 jogos no Ceará. A equipe Cruz Maltina também informou que Paulo César Guzmão é o seu novo coordenador técnico. Um francês ganhou 1 milhão de euros pela segunda vez em 18 meses na loteria, informou o jornal Le Parisien. Ele venceu os sorteios de 11 de novembro de 2016 e 18 de maio de 2018. O sortudo tinha uma chance em 16 trilhões de voltar a ganhar o prêmio My Million, de acordo com os cálculos de professores consultados pelo periódico. Nessa loteria, o apostador não pode escolher seus números que são gerados pelas máquinas. Para participar, é preciso ter comprado um ticket da Euromillions na França. A Euromillions, que tem a participação de 12 países, oferece grandes prêmios que às vezes superam 100 milhões de euros. É muita sorte. Últimas notícias. O dólar fechou em forte alta ontem após chegar a bater 3,81, influenciado pelo movimento no exterior e pelo cenário político local. A moeda chegou a perder força com a interferência mais forte do Banco Central, mas voltou a ampliar os ganhos ao final da sessão. A moeda Yankee subiu 1,77%, vendida a 3,80 a 97. É o maior valor desde 2 de março de 2016, quando alcançou R$3,88,85 no fechamento. A Bovespa também sentiu o peso do quadro indefinido no exterior e as incertezas das eleições em outubro e recuou 2,49% ontem a 76.641 pontos. O Banco Central divulgou hoje às 15 horas pela internet o desempenho das cadernetas de poupança em maio. Maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Esther Bueno, de 78 anos, está internada no Hospital 9 de Julho em São Paulo, em estado grave em decorrência de um câncer no lábio descoberto em 2017. A atriz, cantora, diretora e produtora Bibi Ferreira, de 96 anos, foi internada no Hospital Procardíaco em Botafogo, na zona sul do Rio. O suspeito de matar o caminhoneiro José Batistella com uma pedrada próximo a um ponto de manifestação na BR-364 no dia 30 de maio em Vilhena, em Rondônia, no Cone Sul, foi identificado pela Polícia Civil. Segundo a equipe de investigação, a participação de Williams Maciel Dias, de 32 anos, foi confirmada por 2 testemunhas. De acordo com a polícia, o suspeito é morador de Vilhena e estava no carro com outras 2 pessoas quando arremessou a pedra de cerca de 1 quilo do lado contrário da pista em que estava o caminhoneiro. 2 testemunhas confirmaram a participação do suspeito, sendo uma delas a esposa do homem. A investigação aponta que o veículo utilizado no momento do crime é do próprio suspeito. O carro foi apreendido na casa de William. Um crocodilo atacou e matou um pastor protestante que realizava um batismo de fiéis no Lago Abaia, em Arba Minch, no sul da Etiópia. Segundo a BBC, Dotio Echet conduzia a cerimônia para cerca de 80 pessoas quando o animal pulou da água e avançou em direção ao líder religioso. O pastor morreu depois de ser mordido pelo crocodilo nas pernas, costas e mãos. A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, aprovou nesta terça-feira uma resolução que abre as portas para a suspensão da Venezuela da organização e não reconhece a legitimidade das eleições de 20 de maio, nas quais Nicolás Maduro foi reeleito como presidente. A resolução foi aprovada com 19 votos durante a Assembleia Geral da OEA, a reunião mais importante da organização, que termina ainda hoje. A iniciativa, promovida por Washington e apresentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México e Peru, pede a aplicação dos mecanismos da Carta Democrática Interamericana por alteração da ordem constitucional, um processo que pode levar à suspensão da Venezuela da OEA. A resolução foi criticada por Caracas como um ato injerencista dentro de uma campanha criminosa do governo de Donald Trump. 8 pessoas morreram, 9 ficaram feridas e 2 estão desaparecidas após a explosão em uma mina de ferro nesta terça-feira na província de Liaoning, no nordeste da China. O incidente aconteceu em uma mina explorada pela China National Coal Group,
segundo o canal local CCTV. Um grupo de 23 mineiros que ficou algumas horas preso no fundo da mina foi resgatado com sucesso pelos socorristas, revelou a agência de notícias Nova China. O que mais de 75 pessoas que morreram devido à erupção do vulcão de fogo na Guatemala e os habitantes da antiga cidade italiana de Pompeia, que viviam no ano 79 depois de Cristo e acabaram dizimados pela erupção do Vesúvio, têm em comum? Elas foram vítimas de um fenômeno chamado fluxo piroclástico, que acrescentam o efeito devastador às erupções vulcânicas, o chamado fluxo piroclástico. O vulcão de fogo, além das 75 mortes até agora, já tem 192 desaparecidos. Um avião da companhia aérea queniana Fly 540, que transportava 8 passageiros e 2 tripulantes, desapareceu na tarde de ontem, quando retornava a Nairobi, em um parque nacional do sudoeste do Quênia, informaram hoje os veículos e imprensa locais. Segundo o jornal The Standard, um cidadão americano estaria entre os passageiros. O Senado da Colômbia aprovou por unanimidade nesta terça-feira a realização de uma consulta anticorrupção que prevê a redução dos salários de congressistas e altos funcionários, assim como o aumento das penas contra os corruptos. Desta forma, os colombianos votarão em data ainda não definida sobre medidas incluindo a redução dos salários dos congressistas de 31,3 milhões de pesos ou $10.771 para 19,5 milhões de pesos ou $6.836. A Islândia é mais uma vez apontada como o país mais pacífico do mundo, enquanto a Síria segue sofrendo de maior nível de conflito, segundo revela o Índice Global da Paz 2018, divulgado hoje no Reino Unido. Na 12ª edição do GPI, o país latino-americano mais pacífico é o Chile, no número 27, seguido do Uruguai 36, Costa Rica 38, Panamá 49, Peru 74, Equador 75 e Paraguai 77. A República Dominicana está no posto 91 e atrás vem a Bolívia 94, Brasil 106, Guatemala 111, El Salvador 116, Honduras 118, México 140, Venezuela 143 e Colômbia 145. 6:47. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou ontem que tenha ocorrido compra de votos de membros do Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, conforme a acusação feita pelo Ministério Público Federal. Eu não sei qual o critério do cidadão que disse que foi trapaça a escolha do Rio de Janeiro. Esse cidadão não deve saber nada. O ambiente no qual era de muita seriedade, afirmou o ex-presidente, que falou por meio de videoconferência da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso. Lula chegou a afirmar que o país passa por um momento de denuncismo e que está cansado de mentiras. Ficou para hoje a discussão na Câmara sobre o projeto que regulamenta o transporte de cargas, uma das reivindicações dos caminhoneiros que ficaram 11 dias em greve. Enquanto isso, nos postos de combustíveis continua a saga pelo diesel mais barato. No STF, a tentativa de desempacar processos antigos. A pauta desta quarta prevê análise de processo da década de 1990 sobre a Previdência. O STF faz sessão extraordinária para tentar reduzir estoque de processos antigos, alguns da década de 90. A expectativa é da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, mas a pauta pode mudar. Entre os recursos que devem sair da fila está um em que se discute se é legal a contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de pagamento. A Advocacia Geral da União pedirá ao Supremo Tribunal Federal para aplicar mais 506,5 milhões de reais em multas a 46 empresas transportadoras. O valor se refere a multas de 100 mil por hora determinada em decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. A decisão do ministro foi tomada quando a AGU pediu ao Supremo que declarasse legal a greve dos caminhoneiros. Na semana passada, a AGU já havia pedido 141 milhões em multas a 96 empresas e mais 198 milhões em multas a outras empresas transportadoras. Aos pedidos, o governo faz um gesto para mostrar força às empresas e, além disso, que reagirá a novas tentativas de paralisação. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível anunciou ontem que vai consultar a população sobre periodicidade do repasse dos reajustes de preços de combustíveis. A consulta será feita por meio de uma TPC, uma tomada pública de contribuições prevista para acontecer entre 11 de junho e 2 de julho. A ideia é coletar dados, informações e evidências que contribuam para a elaboração de resolução sobre o período mínimo para o repasse ao consumidor
dos reajustes dos preços dos combustíveis, de acordo com a agência. Enquanto as empresas transportadoras se movimentam para mudar a tabela do frete mínimo, os caminhoneiros acompanham ressabiados o andamento das negociações em Brasília. Nas redes sociais, os motoristas temem que o lobby dos grandes grupos consiga derrubar a tabela recém-instituída pelo governo como contrapartida ao fim da greve, mas eles prometem resistir. Se essa tabela cair, vai ter uma greve pior que a última. E aí não vai ter negociação, pois eles vão querer provar para o mundo que são fortes. Vai ser uma grande revolta, diz Ivara Luiz Schmidt, representante do Comando Nacional do Transporte e que foi o grande líder da paralisação do ano de 2015. Foi ele quem criou os primeiros grupos de caminhoneiros no WhatsApp para organizar os protestos daquele ano. Nesta quarta-feira, Schmidt participa de quase 90 grupos na rede. Tá todo mundo só esperando que a tabela seja derrubada para parar tudo de novo, afirma ele. E pelo que estou vendo no WhatsApp, pode ter certeza de que isso vai acontecer. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara aprova a criação de licença paternidade para avós e proibição do casamento para menores de 16 anos. Folha de São Paulo. Alckmin perde a paciência e pergunta se tucanos querem outro candidato. O Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova aumento a servidores que custará 1 bilhão em 4 anos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Estelionatária do Distrito Federal oferecia 15 mil de salário a vítimas. Valor econômico. Dólar sobe mais de 1,5% e fecha perto de 3,81, maior cotação desde março de 2018. Estado de Minas. Assaltante que fez refém na Avenida Paraná em BH é morto pelo BOP. Jornal do Comércio no Recife. Após ataque de Tubarão, o governo anuncia reforço na fiscalização em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Lenda do tênis mundial, Maria Esther Bueno está internada em estado grave. Porto Alegre, 0 hora. Minas Gerais registra mais de 50 ônibus incendiados em 3 dias de ataque. Brasil Econômico. Desconto de 46 centavos no diesel só será cumprido se estados perderem a arrecadação. Edições impressas locais, Centenário Jornal do Comércio. Em meio a novos ataques, bancada perde queda de braço com Fazenda. A crítica. Atlas da violência. Morte de mulheres cresce 118,9% no Amazonas. Em tempo. No Amazonas, mais de 12 mil assassinatos em 10 anos. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45.